como os homens têm reclamado que as mulheres são uma bomba na mão deles. Nossa, o que a gente tem encontrado e conversado com homens em pânico, não é? A gente vai até eles e quando eles começam a abrir-se e falar, eles mostram o desespero, porque a mulher parece uma bomba na mão deles. E a gente tem visto que as mulheres estão sobrecarregadas. Então, mulheres sobrecarregadas, gente, não são boa companhia para ninguém. E pior, para os homens. Então, nós estamos vivendo situações terríveis e atípicas hoje no mundo em função de tanta mentira e distorção que foi pregado na cabeça das mulheres, e as mulheres estão sufocadas com um fardo terrível que elas não estão aguentando carregar e, ao mesmo tempo, confusas e dando ouvido, pensando que existe uma ajuda lá fora no mundo que vai tirar esse fardo dela, quando eles é que estão colocando o fardo cada vez mais pesado. Fica aqui comigo, que a gente tem que falar com as mulheres e tem que falar com os homens, a gente precisa que todos entendam o que é que está acontecendo para que a gente possa, unidos com conhecimento, não perecer. Não é? Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Vamos quebrar essa armadilha de Satanás. Fica comigo aqui, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e que Deus multiplique as bênçãos sobre a sua vida por você estar aqui, por você estar nos ajudando a levar esse ministério. Irmãos, nós temos encontrado muito sofrimento feminino, muito. As mulheres estão sufocadas, sobrecarregadas. Meu Deus do céu! E os homens estão em pânico, porque lidar com uma mulher sobrecarregada é muito difícil. Um precisa do outro, extremamente, o casal, um precisa do outro. E os homens, eles ficam apavorados, porque eles não querem perder suas esposas, mas o relacionamento dentro de casa, terrível e difícil, por causa de coisas que nem tem lógica. Assim, a lógica de tudo é que a mulher está sobrecarregada porque ela trabalha fora e ela trabalha em casa e ainda tem os filhos e assim, inconscientemente, ela pega aquela responsabilidade para ela. Ela sente que aquela responsabilidade com os filhos é dela e ela não dá conta e ela quer que ele ajude, e aí quanto mais ele ajuda, mais ela sente que ele não ajuda, porque assim, a atitude do homem com os filhos é diferente da nossa atitude, aí a gente precisa se conhecer, a mulher precisa conhecer as características do homem e o homem precisa conhecer as características da mulher para que eles possam se entender. Comprem meus livros, gente. Meus livros, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre as características da mulher, sobre as características do homem. No primeiro livro, Criados para Governar, eu falo sobre as características do homem. No segundo livro, eu falo sobre as características da mulher e muitas mais coisas boas. Mas vão lá, adquiram os livros, vai ajudar muito vocês. Porque mulheres sobrecarregadas é muito difícil para o homem. Então, assim, o que o homem quer? Ficar longe delas, longe, porque elas se tornam insuportáveis. E se você, homem, antes de iniciar um relacionamento, já percebe que a mulher ela é sobrecarregada, fique longe, porque vocês não vão conseguir, o relacionamento não vai dar certo, não vai fazer bem para ela, não vai fazer bem para você, porque mulheres sobrecarregadas, elas ficam amargas, nervosas, estressadas, elas até repelem as pessoas que chegam mais perto, porque elas são tão histéricas, tão estressadas, que elas vivem dando bronca, não é? Elas, assim, às vezes nem percebem, mas elas pegam o hábito de mandar, de dominar, entendeu? Tudo que sai daquele controle ali, elas não aceitam, então elas mantêm, assim, querem manter o controle, o domínio. E um relacionamento onde um é unilateral, onde um mantém o domínio, só ele quer ser ouvido, só ele quer ter voz, eles não se sustentam. Então, essas mulheres, elas não cumprem regras, elas não aceitam a ideia do outro, tem que ser sempre tudo do jeito que ela quer, porque ela não tem tempo para isso, porque ela não tem tempo para aquilo, porque
Entende? Ela entra num ciclo ali que ela se perde completamente dentro dele. Uma mulher sobrecarregada, a gente vê que ela não colhe bênçãos para a vida dela. Ela perde as melhores bênçãos. Lembra de Maria e Marta? A mulher sobrecarregada, o que ela faz? Ela perde o melhor da vida. E quem está do lado dela vai perder também o melhor da vida, porque fica difícil de você manter um relacionamento onde a pessoa nunca vai poder dar atenção para você. E sempre ela vai ter a justificativa que você vai ter que se submeter a ela, de que o outro vai estar sempre errado. E não importa a circunstância, pode estar acontecendo a pior tragédia da vida, que ela vai estar naquele mesmo caminho. Olha Marta e Maria, as duas, olha a posição de uma e olha a postura da outra. Ela não vai parar. Não adianta, pode ter a melhor pessoa também, Jesus estava ali, Senhor do universo. Ela perdeu a oportunidade de parar e de se encontrar, a oportunidade que muitos seres humanos queriam ter na face da terra. Ela perdeu. Por quê? Porque ela não parou para estar ali aos pés de Jesus e receber alguma coisa boa. Não consegue. Por quê? Porque entrou num ciclo de ativismo ali, de atividades, e ela acha que ela tem que dar conta daquilo, que aquilo tudo é ela, que tudo gira em cima dela e que o outro nunca faz, que o outro nunca está certo, que o outro nunca ajuda. E ela pega a tarefa dela, pega a tarefa do outro, aí depois ela culpa o outro porque ela fez a parte do outro. Fica difícil. É quase que impossível um relacionamento com uma mulher sobrecarregada. Ela não consegue ser esposa, ela não consegue ser amiga, ela não consegue ser mãe. Os filhos vão ficar jogados, vão ficar a mercê. Ela não consegue separar mais as coisas da vida, porque ela acaba entrando num ciclo de vitimismo. Ela vai pegando papéis que não são delas, que não é dela, e vai trazendo para si e culpando os outros por isso. E aí se torna realmente um vaso, né, de nervo, de amargura, de tristeza, de mágoa, de ressentimentos. Vai culpar o outro, sempre vai estar culpando o outro, sempre vai estar acusando o outro, sempre jogando o que o outro não faz, o que o outro não conseguiu, porque o outro é incapaz, porque o outro é incompetente, porque ela tem que fazer. Então, fuja desse tipo de mulher. Sabe? Fuja mesmo. Mas se você está com ela, tente, se já está casado, se já é sua esposa, senta com ela. Tenta conversar com ela. Começa a voltar para dentro da palavra de Deus e conhecer o seu papel e o papel dela. Mostra qual é o seu papel pela palavra de Deus. Mostra para ela qual é o papel dela. Começa a exercer o seu papel como homem. Toma o seu lugar de volta. Se ponha no seu lugar como homem. Exerça as suas responsabilidades. Tire esse fardo, que aí ela vai começar a acalmar, ela vai começar a ver onde ela estava no lugar errado, como que ela tinha que voltar para o seu lugar, deixar você cumprir o seu papel e sofrer no seu papel. Porque a gente tem muito isso, a gente quer aliviar o papel do marido e pega o fardo dele. E não tem que fazer isso, não. É dele, a responsabilidade é dele e ele tem que cumprir com ela. Deixa com ele, porque Deus deu para ele a função dele. Não se sobrecarregue, porque você vai destruir a sua vida. E não vai ter um bom relacionamento. Não vai ter uma boa família, não vai ter uma boa casa. Vai destruir todo o bem que você possa dar a seus filhos. Até os filhos ficam com medo de você depois, porque você fica amarga, nervosa, estressada. Então, assuma só o que é seu papel. Qual é o seu papel? Conheça a função feminina e o que o mundo tirou. O mundo nos jogou para fora e nos deu uma dupla jornada de trabalho. Essa dupla jornada de trabalho
ela se multiplica não só em dupla, não, ela acaba sendo 10 vezes maior. Porque aí nós temos que fazer isso, aquilo, tem mais um monte de coisa que vem no entorno disso, e vem o nosso sair de casa, o nosso voltar para casa e ter que assumir tantas coisas a mais e tantos papéis a mais, que o homem tem a parte dele. Não tem que estar conosco, tem que ser dividido como Deus dividiu, porque aí a gente aguenta. Criar mulheres sobrecarregadas foi uma estratégia do inimigo para tirar o valor da mulher. Porque quando a mulher deixa de ser amável, agradável ao homem, quando ela se torna irritante, rixosa, amarga, nenhum homem quer esse tipo de mulher. Você viu como é que a gente chega do trabalho? Como é que é uma mulher que chega do trabalho? Uma mulher igual eu, que estou em casa, quando meu marido chega, minha postura com ele é uma. A postura da mulher que trabalha fora, quando ela chega na mesma pilha que os homens chegavam de primeiro, nervosa, irritada. As mulheres cobravam que os homens chegassem do trabalho rindo, né, abraçando ela, dando beijinho, né? E agora elas chegam no trabalho arrasadas, nervosas, irritadas. Entende? O homem chegava do trabalho querendo descansar e elas queriam que eles ajudassem. Hoje elas chegam no trabalho querendo descansar também. E aí o homem tem que ajudar, e tem mesmo, porque agora os dois chegam no trabalho cansados. Então você vê que por que ele chegava e queria descansar. Hoje você consegue entender quando o marido chega cansado e ele quer descansar? Porque a gente quando chega cansado, também quer descansar. Então hoje a gente compreende essas coisas e aí os dois têm que dividir esse serviço. Mulher não tem que se deixar ser sobrecarregada. Mulheres, cuidem dessa parte. Não se deixem sobrecarregar. Conheçam qual é a sua função e qual é a função do homem. E o homem conheça a sua função e assuma pelo poder do nome de Jesus, principalmente os homens cristãos, que têm que ser exemplo para o mundo, para que eles vejam os nossos casamentos, as nossas vidas conjugais e vejam que é melhor do que o padrão que o feminismo está fazendo e destruindo as mulheres, tornando as mulheres sobrecarregadas e aí tornando as mulheres sem valor, tornando amargas, tristes e oprimidas. Que Deus multiplique essa mensagem no seu coração. Curte aqui, comenta, compartilha, deixa mesmo o seu comentário, nos ajude e que Deus derrame a sua graça sobre o seu coração, multiplicando cada palavrinha que nós falamos aqui, pelo poder do nome de Jesus.